Minha terceira experiência foi quando eu tinha câncer de pulmão e osso em estágio 4 e eu estava terminal. Eles me disseram que eu só tinha algumas semanas de vida e estava no meu tórax. E tinha metastizado para o meu tórax, tirando 2,5 ossos, e minha coluna colapsou. E estava no meu quadril, meu cérebro, meus rins. Estava se movendo muito rapidamente pelo meu corpo. Mas isso é depois que eu tive minha primeira experiência, minha segunda experiência. E então, muitos anos depois de integrar todas essas experiências e a comunicação espiritual, que quando o câncer veio, eu estava meio preparado para isso. E não só isso, mas era algo que eu tinha visto na minha revisão de vida. Eu vi que eu ia ter câncer e vi que eu ia viver além disso, então eu tinha uma vantagem. Mas eu sabia que ia sobreviver. Mesmo que a comunidade médica só quisesse me dar um pouco de morfina, alguns Percocet e colocar meus assuntos em ordem. Bem-vindo, eu sou Kimberly, estou tão feliz que você está aqui hoje, o convidado que temos, teve uma experiência que eu acabei de mencionar, de jeito nenhum. Momento é tão emocionante e divertido e verdadeiramente interessante. Estou animada que você esteja aqui para isso. Se você é novo aqui, espero que esteja gostando deste conteúdo. Certifique-se de apertar o botão de inscrição e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você quer acompanhar o que está acontecendo no mundo, mas parece um pouco esmagador, você pode querer se inscrever em nossa newsletter de sexta-feira pela manhã. O link está na descrição abaixo. Toda sexta-feira de manhã, enviamos um boletim informativo por e-mail muito curto, muito doce, mas informativo, contendo todas as coisas que achamos importantes acontecendo ao redor do planeta. É curto, doce, super gratuito. O link está na descrição abaixo. Acho que você vai adorar. E hoje estamos conversando com David Bennett, que teve uma experiência de quase morte. Seja bem-vindo, David. Como você está? Oi, Kimberly, obrigado por me receber. Estou muito animada para conversar com você porque quero aprofundar na sua experiência, que foi há cerca de 4 anos atrás. Acabamos de determinar isso. E de todos os experienciadores com quem conversei, o seu foi como o meu pessoal. Ah, de jeito nenhum. Eu simplesmente não sei se conseguiria sobreviver a isso, mas você conseguiu. Por que você não nos leva de volta ao que aconteceu com você? E depois vamos mergulhar nisso e falar sobre como uma pessoa integra isso em sua vida. Sim, bem, foi há pouco mais de 4 anos, em 1983, na verdade, em 3 de março de 83. E foi na costa da Califórnia. Era uma tempestade terrível chegando à costa. E nós estávamos lá fora. Eu era o engenheiro-chefe de um navio de pesquisa. E acabávamos de avaliar um novo veículo, operado remotamente, um submarino operado remotamente. E estávamos tentando vencer a tempestade para entrar no porto, mas não conseguimos. O mestre do porto recusou nossa entrada porque havia ondas de 25 a 30 pés no paredão do mar. Então, sabe, eles estavam com medo de que nosso navio encalhasse, porque o navio de pesquisa é um navio bastante grande. Então, estávamos praticamente mantendo a posição a 2 milhas da costa, mas tínhamos um engenheiro de projeto a bordo que precisava chegar ao LAX e tudo mais, levá-lo ao LAX e tudo mais. Então, o capitão, tínhamos um companheiro bastante experiente que estava disposto a, sabe, pegar um Zodiac e levá-lo para lá. E tínhamos um monte de pessoas que estavam lá, parte da avaliação, e todos decidiram que queriam entrar. Então, eu era o único familiarizado com o porto. E por causa do estado do mar, o capitão me pediu como terceiro oficial para, você sabe, entrar para levá-los para dentro e depois trazer o Zodiac de volta com o companheiro. Então, o companheiro e eu íamos trazer o Zodiac para dentro e entramos no Zodiac. Começamos a nos dirigir para dentro. Mas você pode agarrar assim. Você tem ondas de 25 pés, tudo bem. Então você não pode ver além da onda de 25 pés. É como um prédio de 2 andares. Então você meio que sobe até o topo de uma onda, toma sua direção e depois desce o vale e sobe no topo da próxima onda e faz tudo de novo.
Bem, era uma noite escura e tempestuosa, meio que, você sabe, não para ser, você sabe, era uma noite escura e tempestuosa, e então perdemos o rastro da boia do porto, sabe, a 2 quilômetros de distância. Então decidimos que íamos entrar e fazer um desembarque na praia. Você sabe, ok, Eu quero interromper aqui e perguntar a você, ninguém estava dizendo que talvez isso não seja uma boa ideia, talvez devêssemos apenas esperar até. a tempestade passar, nós somos todos bastante experientes, você sabe, e nós usamos este zodíaco para recuperar nosso submarino em mares agitados e coisas assim antes, né? Então não estávamos tão preocupados com isso. E além disso, a maioria de nós era viciada em adrenalina de qualquer maneira. Então, você sabe, né? Isso não ajudou muito. Mas eu imagino que foi o caso, nós estávamos, quero dizer, estávamos preocupados o suficiente que nesta noite nós realmente fomos até o armário do contramestre e pegamos os coletes salva-vidas. E esses coletes salva-vidas estavam lá embaixo há muito tempo. E eram antigos da Segunda Guerra Mundial, você sabe, os grandes coletes salva-vidas, laranjas e fofos, tipo travesseiro, sabe? E desde então, a guarda costeira proibiu esses coletes salva-vidas, mas era o que tínhamos e batemos a sujeira deles e realmente os colocamos. Então, havia alguma preocupação, sabe? Nós colocamos coletes salva-vidas e porque eu não consigo me lembrar da última vez que usei um colete salva-vidas, sabe, no decorrer do meu trabalho no navio de pesquisa, sabe, naqueles dias. Lembre-se, isso foi nos anos 80, não nos tempos modernos, quando você vê todo mundo usando colete salva-vidas o tempo todo agora, mas naqueles dias, sabe, os caras eram caras, nós não fazíamos esse tipo de coisa. Então, sim, estávamos um pouco preocupados. Colocamos os coletes salva-vidas, mas perdemos a noção de onde estava o porto e decidimos simplesmente voar até a praia. Nós descarregaríamos esses caras e voltaríamos para o mar. Mas nós não sabíamos disso. A tempestade nos levou a 1 milha ao sul do porto e havia uma zona de arrebentação lá. E nós realmente nos afastamos do topo de uma onda, sabe? E realmente pegamos um pouco de ar. E eu gritei para o companheiro: vire-nos, porque percebi que estávamos bem no meio de uma zona de arrebentação, o lugar mais perigoso para se estar com um pequeno barco, sabe? E quando ele nos virou, a próxima estava bem acima de nós, ela caiu em cima de nós e eu estava na proa. Isso simplesmente me catapultou para a água. E eu comecei a cambalear e a rolar. Isso simplesmente me jogou por aí como uma boneca de pano. Mas eu era um mergulhador comercial, fui treinado como mergulhador comercial, além de ser o engenheiro-chefe. Eu também era um mergulhador comercial. Então eu não entrei em pânico porque passei muito tempo no oceano e era apenas. E eu tinha um colete salva-vidas, sabe? O que temer, sabe? Eu só tenho que aguentar tempo suficiente para que ele me traga à superfície. Porque quando me revirou e jogou, eu perdi toda a orientação. Eu não sabia o que era cima, baixo, esquerda, direita. Então eu tive o discernimento para não tentar nadar, porque eu poderia estar nadando para baixo em vez de para cima, sabe? Então eu apenas me agarrei ao colete salva-vidas e esperei. E você só pode prender a respiração por tanto tempo. E infelizmente eu nem tive a chance de hiperventilar antes, sabe, de entrar na água. Então foi apenas um gole de ar e lá fui eu, sabe? Então, eventualmente, sabe, a falta de oxigênio toma conta. Você tem aquela sensação eufórica e começa a pensar em coisas como, sabe, minha apólice de seguro de vida está paga e coisas assim, sabe? Mas então você respira e eu me afoguei. Mas no minuto em que respirei água salgada, saí do meu corpo e me encontrei, não tanto saí do meu corpo, mas saí desta realidade porque me encontrei nesta escuridão absoluta. Na pesquisa de quase morte, eles chamam isso de vazio. Era uma escuridão absoluta, mas era um lugar interessante porque era silencioso, era calmo. Eu acabara de vir do mar que ele está sempre em movimento, certo? E é barulhento, e é frio, você sabe, é feroz aqui. Eu estou confortável. É quieto, é pacífico. E parece que eu realmente não estou sozinho. Parece que sim, é uma escuridão absoluta e estou totalmente isolado, mas sinto que tudo está presente ao mesmo tempo.
É meio estranho e então eu estava curioso, tipo, sabe o que é isso? É isso, é isso? Vai muito além do meu treinamento de mergulho, onde eles desligam o ar e você está morrendo de falta de ar, sabe? Então, sabe, é como se isso fosse algo muito, muito estranho. E então eu estava realmente muito curioso. Muitas vezes as pessoas que experimentam essa escuridão, esse vazio muitas vezes elas estão assustadas porque é assustador, mas eu acabara de morrer essa morte violenta. E então, para mim, estar neste lugar pacífico parecia muito, sabe, muito calmo, pacífico. E eu, sabe, e apenas silêncio. E eu não estava mais, não estava mais. Meu corpo não estava mais sendo destruído porque eu estava fora do meu corpo e estava tentando entender isso. E então eu vi uma luz e a luz simplesmente me atraiu e eu não consigo, até hoje, não sei se me movi em direção a ela ou se ela se moveu em direção a mim, mas havia esse movimento de ir em direção a essa luz. E à medida que me aproximava da luz, a luz apareceu para mim como milhões de fragmentos de luz e as luzes estavam todas se movendo em uníssono. Sabe, é como quando você vê um bando de pássaros quando eles estão no outono, ou quando todos estão se preparando para migrar e todos eles voam juntos e fazem uma curva ao mesmo tempo, e isso e aquilo. Bem, pense nisso como todos esses fragmentos cintilantes de luz fazendo a mesma coisa, mas com várias cores. E foi absolutamente inspirador e eu continuava me aproximando cada vez mais. E conforme eu me aproximava, comecei a sentir essas ondas de amor. É tudo que posso dizer. Era como um abraço quente de amor, que apenas continuava me apoiando e me trazendo para mais perto. E eu tentei olhar, eu realmente tentei olhar para mim mesmo. E quando eu fiz isso, meio que me surpreendeu, porque a maneira como vemos do outro lado não é a maneira como vemos com esses olhos físicos. Era como se de repente eu estivesse virado e olhando para mim mesmo. E eu era um fragmento de vida. Eu era um desses versus fragmentos. E conforme eu me aproximava, três se separaram, três fragmentos se separaram e eles me deram as boas-vindas em casa. E isso foi, quero dizer, eu nunca senti nada tão amoroso em toda a minha vida quanto o amor e apoio que eles estavam, você sabe, me enviando para estar em casa, para ser bem-vindo em casa. E eventualmente uma dúzia veio e nós estávamos todos juntos. E eu estava apenas, quero dizer, e eu estava sentindo pura felicidade, pura alegria de estar na presença do que eu considero agora minha família de alma, porque eles pareciam família para mim. E então eles me comunicaram que estávamos indo mais fundo na luz. E à medida que avançávamos, entramos em uma área que era como uma bolha gigante, meio que uma esfera. E lá dentro começamos a reviver a minha vida. Então, na pesquisa de NDE, eles chamam isso de revisão de vida, mas é mais do que apenas uma revisão. Você consegue ver toda a sua vida, mas não apenas pela sua perspectiva, mas por todos com quem você já interagiu, todas as suas interações, e você consegue sentir os sentimentos deles, sabe? É realmente como uma experiência totalmente imersiva para outra pessoa. Mas você faz isso. E enquanto está fazendo isso, é como se sua consciência fosse dividida em várias correntes de consciência e você está experimentando tudo isso dessa maneira. É incrivelmente humilhante experimentar sua vida através dos olhos de outra pessoa, porque você consegue ver quem você realmente é e como as pessoas te percebem e esse tipo de coisa. E, e você sabe, eu era um jovem bastante audacioso naquela época, porque eu tinha uma filosofia bastante audaciosa. Minha filosofia era que você faz o seu caminho na vida e sobrevive, porque eu tive uma infância difícil, onde, sabe, fui jogado de uma família para outra, para outra. Então, eu nunca realmente senti que tinha um senso de família, nunca senti que, sabe, pertencia a algum lugar. Então, eu sentia que ninguém estava cuidando de mim. Então, essa era a minha filosofia. Você faz o seu caminho na vida e você sobrevive. E então, é uma filosofia bastante brutal quando você pensa sobre isso, porque não leva em consideração ninguém mais. É muito autocentrado.
E então, ver-me interagindo com as pessoas desta maneira, neste ambiente amoroso, onde estou sendo amado e apoiado pela minha família de alma, e eles estão vivenciando isso da mesma maneira que eu. Na verdade, senti que houve períodos na minha vida em que eu estava envergonhado de que eles tivessem que vivenciar isso dessa maneira. Eu era meio que um cara brutal, mas eles me amavam, eles me apoiavam e nós superamos isso. Então foi incrivelmente humilhante, mas então chegamos a um ponto em que isso não fazia mais parte da minha vida. E eu estava um pouco desorientado porque não entendia o que estava acontecendo, mas eu estava, na verdade, eu sei agora que eu estava, na verdade, revisando ou vendo o meu potencial futuro, mas não era tão cristalino quanto a parte da revisão da vida da minha vida. Essa prévia era mais como olhar para baixo de um corredor, então. Uma experiência de linha do tempo, quase como se você estivesse vendo uma linha do tempo potencial. Sim, mas era como se fosse olhar para frente, não linear, era realmente como olhar para baixo de um corredor, mas em cada lado o centro estava bem claro. Mas quanto mais você se desviava para a direita ou para a esquerda, não havia direita ou esquerda, cima ou baixo ou algo assim. Mas uma vez que você se afastava do caminho central, ficava um pouco fora de foco. Mas tive a impressão de que, sabe, eu poderia ir por esse caminho se quisesse, mas seria direcionado de volta para este centro. Eu poderia ir por esse caminho se quisesse, mas seria direcionado de volta. Então eu tive a oportunidade de experimentar algumas coisas lá com as quais eu não tinha relação. Mas minha família me amava, eles me apoiaram, nós superamos isso. E então chegamos a um certo ponto onde a luz, esses milhões e milhões de fragmentos de luz, todos em uníssono falaram de uma vez. E eles disseram: não é a sua hora, você deve voltar. E eu disse: de jeito nenhum, não há como eu voltar. E então eu tenho uma família que me ama. Estou me sentindo amado e apoiado como nunca me senti em toda a minha vida. Aquele meu corpo está apenas frio e quebrado. E não tenho desejo de voltar para aquela vida, é difícil. E eu apenas, sabe? E então eu discuti com o que percebi como Deus, e a luz falou mais uma vez. E disse que você deve retornar, você tem um propósito. E essa palavra propósito realmente ressoou dentro de mim quando não estamos fora do nosso corpo, quando não estamos nesta forma física, temos essa expansividade, essa consciência expansiva. Gosto de dizer que é como todas as almas que já existiram e todas as almas que existirão, você tem isso disponível para você. E então, quando ouvi propósito, isso ressoou no meu corpo e eu, com esse conhecimento expansivo, eu entendi e era simples, era muito simples e muito eficiente. E então eu simplesmente aceitei, eu aceitei, sabe? Tudo isso é assim que é. Não havia julgamento, não havia necessidade de discernimento, era apenas, sabe? Eu aceitei e com essa aceitação me encontrei fora do meu corpo. Era quase como uma pegadinha, sabe? É como, ó, droga, então estou vendo meu corpo e sei que tenho que voltar para este corpo. E estou curioso porque estou me perguntando como a enormidade de mim vai caber lá. E aquele corpo e o corpo ainda estava sendo revirado e jogado. Eu tinha sido pego na zona de quebra e então meu corpo estava constantemente sendo revirado e jogado. E alguns dos destroços do zodíaco ainda tinham um pontão com algum ar nele, mas a linha de proa tinha vindo e se enrolado em meu braço. E um outro conjunto de ondas atingiu, e quando fez isso, o pontão subiu, e quando fez isso, apertou aquela linha em torno do meu braço e puxou meu corpo para cima, na verdade deslocou meu ombro e meu polegar. Mas eu não senti nada, eu estava fora do meu corpo apenas observando isso. E havia 3 da minha família de alma que originalmente me cumprimentaram e estavam comigo. E todos nós estávamos assistindo enquanto meu corpo era puxado para a superfície. E então ele se emaranhou nos destroços e as ondas continuaram a bater no corpo. E quando isso aconteceu, parte daquela água salgada saiu dos meus pulmões. E minha família de alma me deu um empurrão suave. E eu apenas vibrei de volta para o meu corpo. E eu estou, sabe, tossindo água salgada e pensando propósito, propósito. Estava tão claro.
E agora é como se fosse areia nos seus dedos. Estava desaparecendo e eu estava tipo, propósito, propósito. E ao mesmo tempo eu estava tendo um momento realmente difícil. Agora eu estou acostumado a estar na água e não tenho problemas para ficar na superfície. Mas sinto que estou sendo puxado para baixo, tendo dificuldade em manter minha cabeça acima da água. Mas a coisa engraçada é que quando voltamos, parece que estamos meio aqui e meio lá. E então eu ainda tinha essa sensação expansiva, conhecimento, e eu sabia que havia algo errado com meu colete salva-vidas. E eu o abri e o tecido externo tinha se deteriorado, e o enchimento de fibra realmente saturou com água salgada e estava realmente me puxando para baixo em vez de me manter flutuando como deveria. Então eu simplesmente o joguei fora e então eu consegui, você sabe, ficar em pé. Mas meus amigos que estavam, você sabe, meus colegas que estavam no barco comigo, eles ficaram lá e um deles segurou uma lanterna e estava varrendo a água e eles estavam me chamando. E eu realmente não conseguia gritar de volta para ele, porque você sabe, quando você respira toda aquela água salgada, apenas sua laringe fica meio inflamada. Então eu apenas guinchei e gritei, mas eles me encontraram e todos nós nos reunimos em torno dos destroços e nadamos aquela última milha até a praia. Uau, que experiência, tanto fisicamente quanto metafisicamente. Sim, foi bastante coisa. Metafisicamente, havia algumas coisas que me assombraram imediatamente, de imediato. As coisas que, ok, o que era para me salvar? O colete salva-vidas, na verdade, me afogou em vez de me salvar, mas fui salvo pelo amargo fim daquela linha de proa. Isso apenas você sabe. Então, o que era para me salvar me matou, mas fui salvo pelo amargo fim. E isso ficou na minha mente por muito tempo. E então, você sabe, você volta e só quer, tipo, qual propósito, você sabe? Então, a coisa que eu realmente. E isso também me assustou, porque quando você volta, às vezes você tem presentes, sabe? Nem todos, mas muitos experienciadores recebem tipos de presentes. Não parecia um presente para mim na época, porque eu era um engenheiro, eu via as coisas em preto e branco e de repente eu podia ver auras, de repente eu estava recebendo informações que vinham do nada, sabe? E então eu podia, quando olhava nos olhos de alguém, eu podia ver o fragmento de luz deles, eu podia ver a essência deles. Isso me pareceu incrivelmente intrusivo. Senti que eu não tenho o direito sem a sua permissão. Eu não tenho o direito de ver isso, sabe? Eu, se você me der permissão, eu deveria poder ver. Então eu estava tão conflituado. Eu não sabia disso porque toda a minha visão de mundo acabou de ser completamente destruída. Desculpe o trocadilho. Mas eu estava sem remos. Eu estava à deriva e sem remos. Eu não sabia o que fazer. Você sabe, foi incrivelmente desorientador saber. Você sabe como eu recupero minha vida? Porque todas essas coisas, todos os aspectos metafísicos, você sabe, realmente me assustam. Então eu estou Curiosa, você sabe, você é um jovem. Você é um cara machão, viciado em adrenalina, além de um. engenheiro, Então você é muito linear. Então, você. tem toda essa vida organizada com esses atributos que não aceitariam necessariamente, facilmente, as novas experiências que você teve. Você se lembrou imediatamente. E uma vez que a memória começou a surgir, como diabos você conseguiu juntar tudo? Porque você acabou de ver algo completamente diferente da vida que você tem vivido. Sim, eu me lembrei imediatamente. Eu me lembrei, sabe, eu me lembrei da escuridão para a luz. Eu me lembrei dos sentimentos. Eu me lembrei da família de almas me cumprimentando e me dando as boas-vindas em casa. Eu me lembro de vislumbres da revisão de vida, não muito dela no início. Isso levou tempo para essa lembrança voltar. Tenho certeza de que estava guardado na minha memória celular, mas demorou um pouco para vir à tona. E então o retorno foi muito, muito vívido. Observar meu corpo foi uma memória muito, muito vívida depois. E o propósito?
a sensação de ser dito que eu tenho esse propósito, sabe? E isso começou a jornada. Eu teria que dizer que apenas essa palavra propósito realmente plantou uma semente em meu ser que meio que dirigiu minha vida. Mas o resto foi muito assustador. Eu queria minha antiga vida de volta. Eu não queria isso porque eu não sabia o que fazer com isso. Eu nunca tinha ouvido falar de nada disso. Como as auras, eu chamei de energias da força vital, porque na minha mente, porque eu não sabia o que era, mas eram incríveis e lindas, mas era apenas, sabe, é que era como estou ficando louco, eu não conseguia ver isso antes. É isso, sabe? Aconteceu algo, sabe, levei um golpe Na cabeça. ou algo assim, que, sabe, que de repente estou vendo coisas, sabe? E a informação, eu fiz o que provavelmente qualquer bom engenheiro faria, é que eu receberia essa informação. Não era nada que eu tivesse aprendido na escola, não era nada que eu tivesse vivenciado na vida. Então, o que você faz? Eu testaria. Isso é real, isso é verídico, isso é algo que você sabe, eu posso confiar, é verdade. E ao longo dos anos eu descobri que nem mesmo levou anos. Eu descobri imediatamente que, você sabe, essa informação que simplesmente viria até mim era, você sabe, real. Então foi como um download, como se você entrasse em uma situação Sim, no início foi tipo, boom. Sim, foi no início, né? Foi apenas como esse download, e às vezes era visionário, às vezes era apenas conhecimento, sabe? E quando era visual, você tinha que interpretar. Isso sempre foi divertido. Mas então, sabe, mas o conhecimento era, sabe, bastante alarmante porque era e que a precisão era o que me surpreendeu. Então, sabe, tinha isso acontecendo, tinha as auras e tudo mais. Mas a parte sobre discutir com Deus e a família da alma, eu não queria enfrentar isso. Eu realmente não queria. Eu tentei afastar isso. Eu realmente tentei afastar isso. E eu peguei o que senti que estava confortável, porque a revisão de vida mostra o suficiente de você mesmo para que você realmente saiba quem você realmente é. Você consegue ver quem você realmente é. E eu não gostei do que vi. Ok. E então, mas eu cheguei à aceitação. Eu pude aceitar que este é quem eu sou e tenho muito trabalho a fazer, mas posso aceitar que este é quem eu sou e posso seguir em frente. Você, sabe? Então você voltou com o desejo de ser um tipo diferente de humano. É isso. muito mesmo, porque eu também vi o quão intolerante eu era com outras pessoas. Eu vi por causa da minha filosofia que aprendi naquela revisão de vida que muitas pessoas cruzam nossos caminhos o tempo todo. E eles muitas vezes farão escolhas com as quais talvez eu não concorde necessariamente. Acontece o tempo todo. Mas essa é a vida deles. São as escolhas deles para a vida deles. E eu posso ser tolerante que essas são as escolhas deles. E assim, aceitação de mim mesmo, tolerância aos outros e tolerância aonde me encontro na vida. Eu posso não estar confortável com onde estou agora, mas posso trabalhar para fazer mudanças, posso trabalhar para mudar, sabe? Eu não preciso, se a vida não é estagnada e está sempre em constante mudança e fluxo, você consegue ver isso naquela revisão de vida, então por que se preocupar com, ok, estou em um lugar ruim agora, mas posso melhorar, sabe? E assim, aceitação e tolerância. E a terceira coisa que eu meio que tirei imediatamente foi que todos nós temos uma verdade pessoal que ressoa dentro do nosso coração. E quando nos deparamos com essa verdade pessoal, muitas vezes a sentimos fisicamente. Sentimos isso como se entendêssemos e sentíssemos talvez um calor ou talvez um formigamento ou algo assim, mas quando sentimos nossas verdades pessoais, muitas vezes esses são sinais, são como prestar atenção a algo que você sabe. Talvez precisamos mudar de direção, talvez precisamos olhar para cá ou para lá, sabe? Então, aceitação, tolerância e verdade, isso meio que se tornou meu mantra por cerca de 11 anos, até que eu tive outra experiência espiritual. Você fez? Tive 3? Eu tive 3 experiências de quase morte, mas você teve 3, sim. Oh, meu Deus, isso é como um tempo extra aqui, então, ok? Eu queria adoraria ouvir sobre as outras duas, se você quiser compartilhar. Sim,
Eu posso apenas brevemente, sim. Ok, então aqui estão as perguntas que eu tenho. Então você é esse cara, esse engenheiro, você é esse tipo de pessoa cheia de adrenalina e testosterona, e você tem essa experiência que muda completamente sua percepção do que estamos fazendo aqui. Você teve dificuldade em olhar para o mundo e pensar que isso não é realmente real? Como eu me envolvo nisso quando sei que a realidade maior é tão diferente do jogo que estamos jogando aqui? Sim, sabe, Kimberly, você disse isso perfeitamente. A maior realidade, porque quando nos libertamos desta vida física, nós nos juntamos a uma realidade que é hiperreal. É muito mais vívido, muito mais expansivo. Nós somos muito mais expansivos. Nós temos tantas mais habilidades que quando entramos nesta vida, de repente parece restritivo, parece pesado, parece denso e mais como um sonho porque não temos mais essa consciência expansiva. Podemos tocar nesse assunto, no entanto. Temos a capacidade de tocar nesse assunto e de entrar nele, né? Eu tenho sido muito afortunado por ter tido alguns experienciadores muito conhecidos como mentores que me ajudaram no meu processo de integração. E eles me ensinaram que você pode voltar para a luz e pode tocar a luz. E isso me ajudou a meio que me acertar. Na verdade, depois que tive minha segunda experiência, eu me escondi dela. Na verdade, sabe, eu tentei compartilhar uma vez com minha primeira esposa e não foi bem recebido. Então eu fechei isso e não compartilhei com ninguém por mais de 11 anos, até que eu tive a segunda experiência. Então eu fiquei realmente bom em esconder isso. Eu fiquei realmente bom em esconder isso, as informações que estavam chegando até mim, o fato de que eu podia, sabe, ver e ouvir coisas. Então, eu era realmente bom em me esconder. Mas então eu tive a segunda experiência. E na segunda experiência eu tive outra revisão de vida. E nessa revisão de vida, eu pude ver os 11 anos que vivi apenas absorvendo aceitação, tolerância e verdade. E o quanto isso me mudou, o quanto isso me suavizou, e o quanto comecei a trazer mais cuidado e mais amor para minha vida. E eu não achava que tinha mudado. Eu realmente não achava que tinha mudado, mas naquela segunda experiência eu pude ver como apenas essas pequenas coisas, pequenos ideais podem causar um enorme impacto em nossa vida. E então, aceitação, tolerância e verdade, esses se tornaram meus ideais. Esses eram meus princípios orientadores, e eu pesaria tudo na vida contra esses, sabe? Isso é um... Experiência linda. Posso te fazer uma pergunta rápida sobre a sua primeira experiência? E você estava olhando para o seu corpo pensando como vou me encaixar nisso? Coisa, porque eu sou tão enorme. E eu já ouvi isso antes, que somos muito mais poderosos do que entendemos. Somos muito maiores do que podemos imaginar. Você já sentiu como se não estivesse completamente dentro do seu corpo, não? Que existem habilidades e capacidades e uma conectividade energética que existem fora da sua forma física que você pode acessar e trazer para dentro? Sim, excelente pergunta, porque eu acredito, essa é a minha crença, que quando estamos nesta forma física, carregamos apenas uma pequena porcentagem da nossa luz conosco. Temos uma conexão com a totalidade maior do nosso ser, mas mantemos apenas uma pequena porcentagem. Mas podemos expandir e contrair, sabe? Gosto de pensar nisso como um pêndulo, certo? Na vida temos um pêndulo que oscila para frente e para trás. E de um lado está nosso eu humano, nossa humanidade, certo? Do outro lado está nossa natureza espiritual, nossa verdadeira natureza, nosso eu divino, e assim na vida o pêndulo oscila para frente e para trás. Você sabe, mas não esses grandes movimentos. Ok, não são grandes movimentos e ele apenas oscila suavemente, sabe, entre nosso eu humano e nossa natureza espiritual. E então, às vezes, esse fragmento que guardamos dentro de nós, nossa natureza divina, às vezes, é um pouco comprimida quando estamos lidando com nossa humanidade, e às vezes, quando nós experimentamos, quando estamos vivenciando nossa natureza espiritual, ela se expandirá.
ela é flexível, é capaz de, sabe, participar de nossa vida conforme precisamos. A questão é que temos que ser capazes de reconhecer isso e sentir isso, sabe? Eu realmente acredito que sim, a maior totalidade do nosso ser, nossa natureza divina, ainda está na unidade, conectada à unidade, e temos uma conexão com isso, sabe? Eu ouvi muitas analogias sobre o cordão dourado, né? O cordão prateado, o fio prateado, o cordão dourado. E eu realmente acredito que o que as pessoas estão experimentando lá é essa conexão com seu eu divino. Sabe, todos nós temos isso e todos nós temos a capacidade de nos conectar com isso. Exige disciplina e exige uma prática espiritual, mas todos nós podemos nos conectar com nossa natureza divina. Agora, quando você diz prática espiritual, está se concentrando principalmente em meditação, outras modalidades? Para mim, acho que existem muitos caminhos. A meditação é um teatro de diferentes abordagens. Quero dizer, existem tantas maneiras de meditar e tantas maneiras de encontrar a quietude. E então eu acredito, e você sabe, a maioria das religiões, a maioria das culturas indígenas tem maneiras de fazer isso. Então, você sabe, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Então, uma prática espiritual, eu acredito, é apenas a sua maneira de se conectar com o seu interior, sabe? De encontrar essa tranquilidade. Eu pratico o tipo de meditação. É chamada de meditação contemplativa. E é uma forma antiga de meditação. Remonta a muitos professores espirituais que costumavam usar a meditação contemplativa. E é mais uma maneira onde você entra em quietude. Mais uma. Você sabe, uma meditação tradicional, você entra em quietude silenciosa. Eu começo com gratidão. Eu uso gratidão como minha, é isso que acalma minha mente. Eu passo por você sabe, uma prática de gratidão. E então, através da gratidão, você não pode ser verdadeiramente grato sem deixar o ego de lado e deixar tudo de lado e ser sincero. E com essa sinceridade, começa a acalmar a mente. E isso é para mim agora. Essa é minha prática, mas eu uso isso e então, a partir dessa quietude, então eu geralmente farei. Bem, novamente, isso requer disciplina e evolui. A prática meditativa evolui ao longo da sua vida. Mas eu comecei com isso, então eu colocaria uma pergunta na quietude. Quietude. Eu apenas colocaria essa pequena pergunta lá fora e permitiria que o universo, minha família de alma e minha consciência superior se concentrassem naquele ponto, naquela pergunta, e então permitiria que esse ambiente contemplativo evoluísse. Agora eu entro na quietude e o ponto que coloquei lá fora é o que. Eu não coloco mais uma pergunta real lá fora. Eu apenas, o que está lá fora, o que eu preciso ouvir, o que é que você sabe. Então, eu apenas o que é, e eu permito que o que você sabe evolua. E então, isso faz parte do meu tipo de meditação. É um pouco mais, eu não aconselharia para alguém que está apenas tentando começar. Primeiro, apenas tente acalmar a mente. Você sabe, né? Gratidão é uma ótima ferramenta para isso. Usar gratidão é uma ótima ferramenta. Exercício de respiração é outra ótima. Mantras, você sabe, usando sua respiração e inspira e expira um mantra. Thich Nhat Hanh tem algumas meditações incríveis de inspirar e expirar, coisas assim. Isso vai te levar àquela quietude e tranquilidade. E agora você mencionou que teve duas experiências de quase morte adicionais, você meio que passou por cima da segunda. Por que que você acha que teve as duas experiências adicionais depois da primeira tão profunda? Eu lido com eu converso com muitos experientes, porque eu estive envolvido na comunidade de experientes por um bom tempo. E não é incomum para os experientes terem mais de uma, por quê? Porque é como se tivéssemos aberto uma porta. Então, agora estamos mais receptivos a experiências espiritualmente transformadoras. Elas não precisam sempre ser uma experiência de quase morte. Acontece que acho que sou meio denso. Eu sou um cara.
sempre forço os limites. Então, acho que tive que ter 3, mas também tive uma série de outras experiências espirituais. Também, então. E o H1 se baseia no próximo para que você sabe e cresce em nossa capacidade de nos abrir. E despertar, sabe, esse tipo de coisa. Então, sim, então eu acho que esse é o processo. Muitas pessoas, e não apenas eu, estou tentando pensar. Um prontuário médico hospitalar uma vez me disse. Ela teve, eu não sei, ela teve tipo 5 ou algo assim. Isso é loucura. Então, sim, eu estive envolvido com alguns retiros para pessoas que tiveram experiências de quase morte. E nós já falamos sobre isso. Isso é algo sobre o qual nós já falamos. Sim, então é quase como se essa conectividade fosse restabelecida e então essas conexões se fortalecem ao longo dos anos, né? Especialmente se você está vendo auras, se você está recebendo downloads de informações. Você acha que se você se envolver nessa experiência, ela se torna mais você, acontece mais frequentemente ou é mais forte? Em outras palavras, você está construindo esse músculo. Sim, sim, excelente analogia. É muito parecido com o exercício onde você constrói um músculo e você desenvolve suas habilidades para que você possa ir além e entrar em técnicas mais intrincadas. Para mim, foi na minha terceira experiência, quando eu tinha câncer de pulmão e osso em estágio 4. E eu estava terminal. Eles me disseram que eu só tinha, sabe, semanas de vida e estava no meu tórax e, bem, estava nos meus pulmões e havia metastizado para o meu tórax e pesava 2,5 kg e minha coluna colapsou. E estava eu tinha lesões no meu quadril, meu cérebro, meus rins, estava se movendo muito rapidamente pelo meu corpo. Mas isso é depois que eu tive minha primeira experiência, minha segunda experiência. E então, muitos anos depois, após integrar todas essas experiências de comunicação espiritual, quando o câncer chegou, eu estava meio preparado para isso. E não apenas isso, mas era algo que eu tinha visto na minha revisão de vida. Eu vi que eu ia ter câncer e vi que ia viver além disso, então eu tinha uma vantagem, pois sabia que ia sobreviver, mesmo que a medicina, comunidade, né, queria apenas me dar um pouco de morfina, né, alguns Percocet, e para, você sabe, colocar meus assuntos em ordem. Mas eu disse não, se eu posso dizer não para Deus, eu posso dizer não para qualquer um. Você pode Dizer não para você sabe, um médico que é. moleza depois disso. Moleza, ele não é Deus. E assim, então eu, usando minha comunicação espiritual, eu decidi, sabe, tratar isso, porque minha orientação me disse para usar abordagens médicas e metafísicas, médicas e holísticas. Mas nesse processo aprendi que quando prestamos atenção à nossa orientação, sabe, muitas vezes realmente não ouvimos nossa orientação. Nós apenas porque estamos tão envolvidos nas circunstâncias, sabe? Mas quando nos permitimos, dar uma respirada profunda, sempre que estamos envolvidos nas circunstâncias, se apenas pararmos por um minuto, respirarmos profundamente, isso nos permite um pouco mais de consciência elevada. Eleva a nossa consciência um pouco para que possamos nos elevar acima das circunstâncias e ter uma visão mais clara. E então essa é a única coisa que o câncer e todo o sofrimento que acompanha uma coluna vertebral colapsada fizeram por mim, me ajudaram a voltar a um nível mais alto de consciência. E a partir daí eu pude discernir quais eram as melhores opções de tratamento para mim. Sim, porque parecia certo. Porque parecia certo. Exatamente. E todos nós temos essas experiências. Há momentos em que talvez bebamos algo e pensamos, eu precisava disso. Isso é exatamente o que meu corpo precisava. Você conhece essa sensação. Nós conhecemos essa sensação porque temos esse conhecimento intrínseco que está disponível para nós. Ele nos diz o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o que é certo e errado. E a mesma coisa quando comemos algo e dizemos, isso sou eu. Não deveria ter comido isso. Apenas isso é. Não é bom para mim. Não é bom para o meu corpo. Não é bom para a minha integridade. Então, quero dizer, todos nós temos essa capacidade, mas nós apenas ignoramos isso muitas vezes, sim. E eu acho que isso acontece ou
baseado na minha experiência, parece acontecer mais em culturas ocidentais. Quando você começa a olhar para culturas indígenas, que não têm essa dependência do pensamento crítico, certo, elas estão mais em contato com a sua vida espiritual, com a sua humanidade, e podem realmente sentir o seu caminho através dos desafios que nós perdemos essa conexão. Particularmente, eu acho, nos Estados Unidos da América, porque não é promovido. Quando você é uma criança pequena, você sente essas coisas instintivamente e isso acaba sendo reprimido. Sim, quando eu era mais jovem e minha mãe meio que nos arrastou para o Arizona, eu fui muito sortudo. Minha família estava realmente disfuncional naquele ponto. E então eu passei minha vida tentando escapar deles, mas meus amigos eram principalmente nativos e suas avós viram a disfunção na minha vida, e meio que me levaram para o lado e me ensinaram um pouco do caminho natural, que é basicamente uma filosofia indígena ou um modo indígena de viver, e também é muito estoico, o que achei interessante, mas sabe, viver com o que está ao seu redor, prestando atenção e estando ciente do seu ambiente e procurando as mensagens que estão lá. E eles me enviaram para minha primeira busca de visão, sabe? E isso foi muito antes da minha experiência de quase morte e coisas assim. Quando eu tinha 14 anos, sabe? Eu realmente tive uma busca de visão onde conheci o avô Montanha e ele, sabe? E isso foi uma coisa ótima. Então, depois que tive minha experiência de quase morte, me lembrei daquela experiência de ter 14 anos e ter passado por isso. E eu fiquei tipo, sabe, isso está mais em sintonia ou alinhado com o que eu vivenciei. Então, quando eu voltei e isso acontece com a maioria dos experientes com quem conversei, é que você começa a procurar coisas na vida que te aproximem do que você vivenciou do outro lado, sabe? Sim, garoto, isso é um bom ponto. Eu não tinha pensado nisso. Você deve procurar isso. Você faz, e muitos de nós nos tornamos leitores vorazes, sabe? Eu estava procurando qualquer coisa que tivesse amor no título. Se você olhasse para a minha biblioteca, você veria que há um monte de livros sobre amor, mas a resposta não está nos livros. Isso é infeliz. Mas sim, nos tornamos buscadores, sabe? Estamos tentando, eu gosto de dizer, sabe? Tivemos a experiência e isso meio que nos dividiu. Vemos nosso lado humano e nosso lado espiritual. E agora o que estamos tentando fazer é trazer tudo de volta para que estejamos de volta na totalidade, de volta na unidade. E essa é meio que a jornada de integração com qualquer experiência espiritual, eu acredito. Houve uma vez uma pesquisa Pew, acho que em 2004, que fez a pergunta aos adultos americanos se eles já tiveram uma experiência espiritual. E mais de, acho que foi 57,4% dos adultos americanos já tiveram algum tipo de experiência espiritual. E se você pensar sobre isso, isso é mais da metade dos adultos dos Estados Unidos da América, certo? Que já tiveram algum tipo de experiência espiritual. Mas não há um processo para nós. Não há um processo para integrar isso. Não há infraestrutura para lidar com isso, certo? Também não há suporte para isso. Não há suporte social. Nenhum. Você sabe, quero dizer, e se você tentar pegá-lo, eu conheço várias pessoas que tentaram levar suas experiências aos seus líderes religiosos e foram ostracizadas. E isso me surpreende, sabe? Eu fico simplesmente chocado com isso, sabe? E então, muitas vezes as pessoas que tiveram algum tipo de experiência espiritualmente transformadora são deixadas sozinhas para encontrar seu próprio caminho, para encontrar suas próprias respostas, sim, mas hoje em dia, com a internet, há cada vez mais recursos disponíveis. Existem muitas comunidades online nas quais você pode se envolver. Existem programas como o que você está fazendo aqui, Kimberly, que ajudam, sabe, a levar a mensagem para todos. Sabe, você não precisa se sentir sozinho. Eu me senti sozinho por 11 anos e eu não quero que outras pessoas passem por isso. Então, eu sou um defensor para que as pessoas que passaram por isso consigam, sabe, integrar a sua experiência. Sim.
Você acha que essa é a direção que a humanidade está tomando, integrando tanto a realidade espiritual mais ampla do que somos a esta forma humana? Eu pergunto porque parece que estamos apenas nesta grande mudança na Terra agora. Quer dizer, as coisas. Estão apenas. Sim, você olha ao redor e observa tudo que está vindo em nossa direção agora e diria que não, mas eu sinto o contrário. A comunicação, porque eu converso com muitas pessoas e muitas pessoas me procuram e as mensagens ou o sentimento que eu tenho no geral, apenas, sabe, resumindo, é que, sabe, as pessoas estão buscando sua natureza espiritual. Elas estão, e então eu acredito que está apenas abaixo de uma subsuperfície e está borbulhando para cima. Sabe, eu acho que porque há muito que você pode encontrar o que está procurando muito mais fácil agora do que poderia em 83, quando tive minha experiência. Sim, é muito mais fácil encontrar comunidade, mesmo que possa não ser comunidade, sabe? Existem muitos bolsões mesmo aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo onde você se sente isolado. Você vai se sentir isolado porque, sabe, mas eu garanto que existem outras pessoas dentro dessa comunidade que estão no mesmo barco que você. Mas também existem áreas, sabe, porque há muita agitação no mundo. E quando estamos em uma zona de guerra ou quando estamos, sabe, em uma situação muito difícil, estamos no modo de sobrevivência. E quando estamos no modo de sobrevivência, realmente não temos a capacidade de focar mais profundamente. Nós apenas estamos cortados. Às vezes, quando estamos nisso, mas geralmente há um propósito por trás disso que não vemos, simplesmente não conseguimos ver, mas temos que reconhecer que muitas pessoas em uma situação difícil estão em modo de sobrevivência e estão tendo um tempo difícil, leva muito mais foco para eles se conectarem com sua natureza divina quando estão em modo de sobrevivência. Simplesmente leva muito mais energia. É que muitas vezes as pessoas simplesmente, quero dizer, não é onde elas vão se concentrar, sabe? Sim, eu só sinto que há um grande interesse agora em nos reconectar com a Terra, em nos conectar com nossas verdadeiras paixões, quem realmente somos, o que realmente funciona para nós. É assim que queremos passar nossas vidas. As coisas estão apenas mudando sobre como as pessoas querem experimentar essa vida humana que temos. Sim, e isso é lindo, é absolutamente lindo, né? Mesmo que você esteja apenas começando no caminho, sabe? Para poder experimentar a beleza, para poder, quero dizer, realmente experimentar a beleza, sabe? Quero dizer, porque quando nós destilamos amor e beleza, bondade, compaixão, gratidão, esses são os ideais. Esses são os ideais pelos quais queremos lutar. Sabe, Edgar Cayce, eu moro em Virginia Beach, então Edgar Cayce é muito importante aqui. Mas Edgar Cayce, sabe, ele defendeu que todos nós deveríamos estabelecer um ideal, sabe, aquela estrela guia, aquele princípio orientador. Pode não ser algo que você possa alcançar na vida, mas é o que você usa como seu foco, que todos nós deveríamos estabelecer alguns ideais. E à medida que fazemos isso, evoluímos, sabe? É meio legal, sim. Sim, isso é lindo. Você colocou isso tão lindamente, David. Muito obrigada por se juntar a nós hoje. Isso tem sido fascinante e eu imagino que os médicos estão perplexos. Ah, eles dizem que não sabem o que você está fazendo, mas continue assim. Continue fazendo isso, sim. Maravilhoso. Bem, como podemos saber mais sobre você? Bem, eu tenho um site, dharmatalks.com. Eu também tenho um canal no YouTube, onde eu, todas as manhãs de domingo, faço um pequeno podcast de 15 minutos chamado Contemplative Living. Então, se você procurar por David Bennett Contemplative Living, ou acho que o canal real do YouTube é Davis Dharma Talks e meu site é dharmatalks.com, então é bem fácil. E a partir daí, se você estiver interessado em interagir através das redes sociais ou algo assim, existem links no meu site. Maravilhoso. E teremos tudo isso listado na caixa de descrição abaixo. Super fácil de se conectar com David e descobrir mais. Muito obrigada pelo seu tempo hoje. Isso tem sido fascinante. Muito obrigado por me convidar, Kimberly. Isso tem sido divertido.
Tem sido divertido. Obrigada a todos. Tchau agora. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. A seguir, este é um bom. Ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever.